Olá, hoje é terça-feira, 17 de janeiro de 2023, dia de podcast do Grupo de Conjuntura. E nós aqui do nosso grupo, nesse início de governo Lula, nesse mês de janeiro, temos procurado decifrar os caminhos das novas políticas, examinando as medidas e anunciadas, e também tentando tirar alguma coisa das declarações que ainda não se concretizaram em medidas. Tudo isso com o objetivo de fazer uma primeira avaliação, muito precária ainda, porque muitos elementos a gente não tem ainda, muita coisa ainda não está decidida mesmo, né? Mas é necessário já ir fazendo essa avaliação sobre os rumos da economia no novo governo. E seguindo essa linha, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre política energética, mais especificamente sobre política do setor de petróleo, né? E para isso nós estamos contando aqui com a valiosa presença, né, do professor Hélder Queiroz Pinto, a quem nós consideramos um membro honorário do nosso grupo de conjuntura, né? Para nos ajudar aqui a pensar sobre essa questão tão importante. Nós vamos abordar várias questões, mas eu gostaria de começar pela questão dos preços. Lembrando aqui que, numa entrevista recente no jornal Valor Econômico, o presidente indicado para a Petrobras, Jean Paul Prats, teria declarado o seguinte, agora vou abrir aspas, não para o João Paul Prats, mas para o jornal Valor Econômico, eu não sei se foram exatamente essas palavras dele, mas foram exatamente as palavras que saíram no jornal. O reajuste então, abre aspas, o reajuste de preços continuará em linha com o praticado internacionalmente, mas não seguirá mais o preço de paridade de importação, PPI, política implementada desde o governo Temer. Helder, como é que nós podemos, nos ajuda a interpretar aí as intenções da política para preços derivados a partir desta declaração ou de outras informações ou declarações? Quais seriam os prós e os contras de uma eventual mudança, né, na política de preços? Na sua opinião, qual a política mais adequada, a seu ver, etc., né? Então, está posta aí a bola aí, em campo para você chutar. Bom, boa tarde, feliz ano novo, prazer estar aqui de novo. Renovei minha carteirinha de membro honorário do grupo de conjuntura, então estou em dia. Então, acho que não só hoje, mas em outras oportunidades, até porque é possível, como Dudu falou, Francisco Eduardo falou, é que a gente esgote o tema hoje, né? Até porque, como ele também bem mencionou, muita coisa ainda está em construção no Ministério de Minas e Energia, a estrutura ainda não está completa, você ainda não tem um secretário executivo até hoje anunciado, então está tudo ainda se montando, né, para a gente ter depois um pouco mais de clareza das diretrizes de política. Com relação aos preços, a gente aqui mesmo no podcast já discutimos muitas vezes, né? Acho que a declaração do presidente indicado, o João Paulo Prats, foi no sentido de mostrar, olha, vai ter um alinhamento ao preço internacional, mas depois ficou um pouco confuso, porque a questão da preço-paridade de importação ou não acabou não sendo desenvolvida. Acho que isso ainda vai requerer estudos. Nos últimos tempos, em particular no último ano, né, na minha avaliação, os preços ficaram muito desordenados. Houve, sim, uma intervenção, digamos, branca, né, uma intervenção não muito anunciada do próprio governo, mas houve uma intervenção nos elementos, na periodicidade, e depois a implementação de uma redução da estrutura, especialmente de tributos como impostos como o ICMS, que realmente acabaram resultando numa redução de preços, mas
todos os movimentos acabaram desarrumando um pouco o que eu chamaria os critérios de precificação. Então, a gente também não pode dizer que estava vindo, né, uma política de preço, um critério de formação totalmente aderente à prática de paridade de importação, que houve muita intervenção e muita ação, não só no Brasil, em outros países também, em função do impacto do aumento do preço do petróleo. O preço do petróleo que ficou, nos últimos 12 meses, um patamar alto, né, entre um piso de 75 e um teto de 138, então realmente é um patamar elevado em 12 meses. Esse ano tem tido uma tendênciazinha de alta, já nesses primeiros dias. Antes do início do ano estava em 70 e poucos também, e agora tem se situado, hoje está em 86. O que eu costumo dizer é que, idealmente, né, não é a questão da paridade de importação não é nem um problema em si, nem uma solução em si, né? O que eu acho que é fundamental são dois aspectos. O primeiro, eu acho que o presidente indicado da Petrobras anunciou bem, que é alinhar. Você não pode ter preços que não sejam, né, que não internos, né, que não acompanhem as flutuações no mercado internacional do petróleo. A Petrobras é uma empresa internacional, então isso não pode ser levado em conta. Agora, a partir do momento, de que momento você reajusta e com que critério, lembrando também que o câmbio afeta sobremaneira o preço dos derivados, então isso já é uma outra discussão. Acho que a Petrobras, nos últimos anos, não foi muito transparente, né, também com relação ao uso do critério e à periodicidade. Isso acho que poderia se fornecer um pouco mais de previsibilidade para todos os agentes. Eu costumo, para resumir um pouco agora a resposta sobre como acho que deveria caminhar, né, eu costumo separar, eu volta e meia também escorrego e falo política de preço da Petrobras, tenho tentado me disciplinar e falar precificação, critérios de formação de preços derivados. Por quê? Porque, na verdade, política de preços quem faz é o governo, é uma política pública, é legítima, etc. E ela deve ser feita, idealmente, na ponta da cadeia, no final da cadeia, lá na distribuição e revenda. Por quê? Porque é ali que a questão da flutuação bate no problema do poder de compra dos consumidores e na inflação. Então, cada mercado tem uma dinâmica de combustível, tem uma dinâmica distinta, né? Você pode ter razões para fazer uma política de preços lá nessa ponta para os consumidores de GLP, mas que tem que ser focalizado para que ela não seja regressiva, né? Porque em muitos estados o GLP é consumido porque você não tem gás canalizado. Então, ao fornecer subsídio, você pode também estar subsidiando classes de mais alta renda. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo é o da gasolina, que é um combustível fóssil consumido por quem tem automóvel, portanto, tem um padrão de renda que já é distinto. Outra coisa é o diesel, que entra na estrutura de custos, dado a predominância do modal rodoviário de todos os bens mercadorias movimentados do país. Então, e isso tem que ser seletivo, é legítimo, né? Tem que ser também transparente, ter prazo, tem que ter avaliação, mas isso é diferente da questão da precificação a montante, ou seja, os preços que a Petrobras cobra. Por que esses preços têm que ser alinhados ao mercado internacional? Acho que isso é um outro tema que a gente vai abordar aqui. É basicamente porque a Petrobras não tem como garantir o suprimento de derivados sozinha no país.
né? Então, ela depende também, o país depende dos importadores para garantir o suprimento de derivados, né? Em especial GLP, diesel, que tem uma taxa de dependência de importação muito maior. Ora, né, um importador ele não vai comprar produtos lá fora, né, e para internalizar aqui com um preço menor, porque teria prejuízo. Então, você tem que ter um sinal de preços que faça com que esses importadores também participem do mercado, porque eles têm um papel ainda fundamental na garantia do abastecimento de derivados no país. Posso fazer uma pergunta aí? Qual é a tua perspectiva para o preço internacional do barril de petróleo? Você falou que tem aumentado nestes primeiros dias. Como que você está observando, pelo menos este primeiro semestre? Vai continuar aumentando o preço? Tem algum nível de referência médio para este ano? Tem alguma referência? Então, a resposta sempre mais honesta é não sei, né, Lixa? Porque estimar preço do petróleo, né, dado que você tem sempre uma combinação das condições de oferta e demanda com as condições geopolíticas que afetam também esse mercado. Isso depende das capacidades de reação e de resposta e de retomada de crescimento de cada país, né? Se a China sair desse patamar que foi baixo de crescimento aos padrões chineses para um processo de retomada mais vigoroso, isso pressionará a demanda, né? E no curto prazo isso vai ter uma tendência altista, né? Então, o que se espera é que ainda haja assim, muita volatilidade, né? E ainda, a não ser que a gente venha a ter uma recessão grande, etc., mas ainda um preço elevado, né? Se a gente acreditar que os processos de recuperação podem dar um ano de 2023 melhor em termos de crescimento do PIB mundial, né? Mas aí vocês é que têm que dar os cenários e perspectivas. Helder, eu queria voltar um pouquinho ao ponto anterior, que é o seguinte: você falou, né, que bom, a gente depende em parte, né, acho que 30% do abastecimento interno, mais ou menos, algo dessa ordem de grandeza, de importações. E, por essa razão, obviamente, os preços aqui têm que estar alinhados com os preços internacionais, caso contrário, essas importações não serão realizadas, né, por aqueles que trazem o produto de fora para vender no mercado interno. Mas, diante dessa questão, alguns, olhando isso, dizem: bom, então vamos fazer o seguinte, se falta capacidade de refino para refinar 100% do petróleo nacional, ou ter uma produção interna de derivados equivalente a 100% do consumo doméstico, por que não investir em refino? Então, vamos investir em refino, vamos ter, digamos assim, uma autossuficiência em derivados, né? Esse é o argumento de alguns. E tendo essa autossuficiência em derivados, então teríamos uma independência em termos de política de preços e provavelmente até como os custos do petróleo, seguindo, digamos assim, o que seria o raciocínio, os custos do petróleo nacional seriam um pouco mais baratos do que os preços atuais, né, do petróleo internacional, então o preço poderia ser baixado. Qual o problema desse tipo de raciocínio, se é que tem, mas qual é o problema na sua visão aí, Helder? Eu, a princípio, eu acho que é problemático, mas você é um especialista aqui. Uhum. Não é questão de ser problemático, a questão é mais complexa um pouquinho. Vou começar por onde você iniciou a fala agora, no início da pergunta, quando você falou que há 30% de dependência. Já não é bem assim, né? Por quê? Porque
depois que você refina, o refino é uma estrutura, né, que é rígido, tem ainda muita rigidez tecnológica, né? Eu não consigo entrar lá, o meu petróleo, vou caricaturar, girar as máquinas e tirar, naquele dia, só gasolina, ou 100% de gasolina, ou 100% de diesel, etc. Então, por isso que eu costumo falar também, no plural, mercados de combustíveis. Então, essa taxa de dependência ela é variável. No caso, por exemplo, do óleo combustível, que é para gerar calor, né, em caldeiras, etc. E tal, o Brasil é exportador líquido desse derivado, né? Então, a gente produz o suficiente para atender a demanda de óleo combustível no Brasil e ainda exporta, né? Não é o mesmo caso, como a gente estava falando antes, do diesel, do GLP, etc., que aí sim, aí a gente pode ter variável, né, entre 25% e 30% de dependência das importações, né? Então, para cada mercado, né, você tem taxas de dependência diferentes. No caso da gasolina, a gente já teve momentos em que também fomos exportadores de gasolina, porque o preço relativo estava, digamos, num ponto tal que o consumidor, o preço relativo com relação ao etanol, né? O consumidor estava optando por etanol, sobrava gasolina e você conseguia exportar também gasolina. De modo que a questão se eu conseguir colocar uma refinaria em operação, eu atendo, né, digamos assim, ao critério de melhorar essa taxa de dependência de alguns derivados, mas vou ter sobra de outros, né? E o óleo combustível hoje, como é dos derivados o mais poluente, né, tá todo mundo querendo, no mundo, né, se livrar do óleo combustível. Então, substituindo, por exemplo, o gás natural, ou até mesmo soluções de eletrotermia, né, de você gerar calor com eletricidade, etc. E tal. Então, a questão ela primeiro tem esse grau de complexidade. Segundo, né, um investimento em refinaria é um investimento altamente intensivo em capital, né? Para a gente ter uma condição de custo que uma refinaria requeira em termos de competitividade, a gente está falando de um, de um investimento que é da ordem de 8 bilhões de dólares, né? Segundo ponto, é um investimento que tem um longo prazo de maturação, né? E um tempo de construção grande. Se ao final do podcast a gente, por milagre, soubesse que começou a se construir uma refinaria, essa refinaria não ficará pronta ao longo desse mandato presidencial, né? Então, ela vai levar 5 anos para entrar plenamente em operação, né? Isso quer Para o dizer que a gente retorno não desse deve investir. investimento, né, Alder, que é o outro ponto, Esse retorno é muito começa grande, depois disso e vai levar muito muito tempo longo prazo, para se pagar. né? O nosso parque ele está aí já há mais de 50 anos, né? E claro que necessitou de retrofit, etc. Hoje se faz muito investimento de modernização tecnológica e industrial das refinarias, né? Então isso está acontecendo no mundo todo, mas de novo isso tem que estar aderente, né, com as visões, né, que mostram, inclusive empresariais, né, e isso tem sido de certo modo até convergente, consensual, que a Petrobras tem que caminhar também no rumo a investimentos de diversificação que contemplem, né, a chamada transição energética, etc. E tal. Então, isso está sendo feito por quê? Porque se imagina, em outras empresas, né, se imagina que, num horizonte talvez de 20 anos, né, o consumo de derivados de petróleo venha a ser significativamente mais baixo do que hoje. Então, isso coloca um dilema, né, de você investir
em refino, onde a questão da rentabilidade desse empreendimento, né, ela virá a longo prazo e talvez num momento em que a demanda esteja menos vigorosa do que hoje. Né? Acho que o Brasil perdeu um pouco a janela de oportunidade que acho que há 10 anos existia de investir em mais uma ou duas refinarias. Quer dizer que você tem que requer estudo, né? E requer estudos também sobre o atual estado, né, do Parque de Refino Nacional. Você pode ter investimentos de reposição. Eu não estou aqui advogando que não tenha que ter mais refinaria, mas isso requereria estudos. Mas o fato é que o risco associado ao empreendimento em refino é hoje maior do que há 10, 15 anos atrás. Na verdade, você tem que, só a partir de cenários, né, sobre o consumo de energia, cenários explícitos, é que a gente pode tomar uma decisão. Mas qualquer decisão nesse sentido tem que levar em conta esses cenários, né, de mudanças na estrutura do consumo, né, enfim, e de oferta também, para se tomar uma decisão que a gente não pode tomar uma decisão pensando só na situação presente. Qualquer decisão de investimento tem que olhar é o futuro, sobretudo num caso desses, como você falou, né, que o tempo de maturação desse investimento é enorme, né? Muito longo. Mas tem algumas refinarias que começaram a ser construídas e que ainda estão, como que você vê? Não, o que tem, que deve ser Itaboraí, por percebido, em exemplo? primeiro lugar, tem o que se chama o segundo trem lá da Reneste, Abreu Lima, em Pernambuco. Tem ainda espaço para expansão, isso acho que vai ser feito, está em curso, vai ser feito. E aqui, Itaboraí, que já foi com Pérez, Danúbio, etc. e tal, ainda tem um imbróglio enorme a ser resolvido, equacionado ali. Hoje, o que tem de fato é chama o PGN, né, Unidade de Processamento de Gás Natural, mas ali você teria condições de retomar ou repensar. Mas, de novo, né, você tem que avaliar, né, essa possibilidade. Novas mesmo, você não tem. Né? Existia um projeto de duas refinarias chamavam Prêmio, né, com características tecnológicas um pouquinho diferentes, que era para ser construídas no Maranhão, no Ceará, né, mas essas acabaram não indo em frente, você acabou não desenvolvendo de fato o projeto. Então, será necessário, né, para resumir, né, que a nova diretoria da Petrobras avalie, até porque aparentemente vai ter também uma diretoria associada em novos investimentos, né, de diversificação, no caminho que está sendo perseguido um pouco pelas outras grandes petroleiras, né, de diversificar o portfólio em investimentos chamados clean, verdes, com novas tecnologias, novos combustíveis, etc. Então, muitas das empresas de petróleo se autodenominam agora empresas de energia, não só empresas de petróleo, porque também estão visualizando um cenário diferente, né? se pelo menos uma parcela dos compromissos que os países têm acordado, né? Especialmente depois do Acordo de Paris, com todas as dificuldades das COPs, mas se pelo menos uma parcela desses compromissos for honrado, a gente vai ter uma estrutura de oferta e demanda de energia muito diferente daqui a 20 anos, com uma tônica que é menos combustível fóssil. Bom, nós aqui tem muita questão a tratar, né? Esse papo aqui poderia ir longe, né? Mas o nosso podcast tem um tempo limitado e também, como o Helder aqui vem frequentemente aqui a esse podcast, nós retomaremos essa conversa, abordaremos outros
outros temas relativos a essas questões em podcasts futuros. Então, agradecendo aqui a presença do Misha, do Helder, sobretudo do Helder, né? Vamos encerrar aqui esse podcast e até a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.